Eu, eu também estou com esse grupo do OpenAI, que Uhum, foi e que eu peguei de última hora, porque o mentor antigo saiu. Aqui uhum. eles explicaram do trabalho. É um tema de ajuda com pessoas com PCD, mais do outra parte do aspecto autismo, se eu me lembro bem. É um Tá. site para auxílio e tudo mais. Demonstraram, a ideia já está bem feita, o pitch, eu não me lembro agora muito bem, que eu não cheguei a criar essa parte, mas o projeto está bem estruturado, já está até finalizado, eu só estava com alguma divergência no. Tava tipo, divergência na apresentação e tudo mais. O pessoal tá até meio desanimado com o projeto atualmente. Eu lembro que Alguma eu coisa. dei uma olhada no briefing, né? Ele Hã? fala muito dessa questão, que eu achei interessante a chamada, né? Que é a usabilidade, acessibilidade, né? Sim. E eu cheguei até a trabalhar com um tempo com neuroatípicos, sabe? Hum, E uma coisa que é muito interessante, todos nós temos alguma neuroatipicidade. A gente só não, às vezes não declara, assim, ou não sabe, às vezes, né? sim. Mas essa questão dessa questão das diferenças, dessa questão dessa atenção, né? Ajuda bastante no desenvolvimento da pessoa, na relação com do líder com o liderado, enfim, né? Tem vários Importante. pontos. É, se você pega na história mesmo, por exemplo, Bill Gates, Steve Jobs, de alguma forma tinha alguma neuroticidade que potencializou. Você vai estudar assim, né? Então, eu achei a chamada do tema muito interessante de ser, às vezes, algo que é uma necessidade não declarada, mas que tem uma comunidade, né? Uma Não, sim. quantidade de potenciais É, de pessoas. tem Achei um bem público, interessante. né, por trás aí. E uma coisa que eu assim, até para olhar, né? Por exemplo, algo nesse sentido do Yuma aí, é eu posso colocar essa tecnologia dentro de alguma das soluções da própria Zelo para melhorar a experiência, É sabe? caminho que se pensar. Hã? Não é, né? Do tipo, Muito. né? Da mesma forma que às vezes, não sei se você já participou de programa assim, vamos trabalhar sustentabilidade, papel zero, ninguém imprime mais, mas alguma coisa desse tipo assim, né? Porque isso pode ser Hum, uma marca, né? sim. Essa questão de trabalhar esse conceito dentro dos próprios projetos de soluções, né? Que a Zelo faz. É muito interessante, né? Pode ser muito interessante. Então, Hum, se tivesse alguma própria experiência do Yuma aí, rodando em cima de. Pode até ser uma solução interna ou sim. algo que não precisa ser grande, né? Mas que mostre o antes e o depois, sabe? Né? Muito bom, é interessante. A gente Né? pode ver, pode pensar nisso. Né? Até na Hum, demonstração, né? Por exemplo, como vai ter um espaço, né, 10 minutos, dá para encaixar lá uns 2 minutos de uma apresentação. Eu até tenho recomendado muito para os grupos gravar vídeo, sabe? Essa sim. parte sem vídeo, né? Para não ter problema de risco de internet ou, Estourar o não, tempo e tudo não, mais, né? ou não logar, sabe? Coisas desse tipo, né? Para Hum, trazer mais fluidez, que é só uma pequena demonstração e depois se a banca tiver interesse, né? Então. sim. Mas eu achei o tema bem instigante, assim, nesse sentido, né? Que esse número de neuroatípicos é maior do que a gente imagina. Não, Todos tem, nós, tem todos, bastante. todos nós temos alguma coisa. E trabalhar essa questão nas soluções que a gente, no tipo de trabalho que a gente faz, né? Desenvolvimento de soluções, para mim é muito importante, porque eu falo assim que mais importante que a solução, tão importante como a solução mesmo, né, de TI, é a experiência que a gente oferece para o usuário. Bastante Porque importante mesmo. por meio da experiência do atendimento de necessidades dentro da usabilidade, é que a gente consegue promover o que a gente chama de, acho que a gente conversou um pouquinho aquele, mudança de comportamento. Para mim, Hum, inovação, ela é meio, né? Quando você consegue pegar um comportamento, trazer ele para uma reflexão de uma nova experiência, desconstruir e abrir espaço para ele encaixar um novo
comportamento através ou por meio, né, da solução que vocês desenvolveram, cara, isso é muito profundo, né? Mudar É importante. comportamento, né? Por exemplo, a questão do Uber, né? Eu, qual que é a minha necessidade? Me deslocar do ponto A para o ponto B. Aí, beleza, eu até tinha o serviço de táxi, que eu ligava tal, Uhum. né? Você trouxe esse empoderamento para o cliente, né? Deles falar qual que é o lugar, Complexidade e tudo mais. né? E aí Uhum. você trouxe. Vou dar outro exemplo que é bem, bem clássico da minha área. Há 30 anos atrás, né, acho que mais ou menos isso, você ia no banco, levava seu boleto, ou aquele monte de Uhum. boletos, Uhum. ou seu monte de cheques, né? Ia lá, ficava esperando a fila, o caixa aí autenticava, né? Tinha todo aquele E- processo, e tal. E que era uma dor. Cara, o Uhum. que que o banco fez? Colocou no digital, você gasta o seu papel, você gasta a sua internet, você gasta seu tempo para registrar lá a cobrança, paga a tarifa por uso desse serviço e ainda fica satisfeito. Cara, você quer melhor, É a olha, melhor coisa. Então, só para te a dar um melhor coisa exemplo que vocês fizeram. Hum. assim, que acontecia no banco antes desse digital? O caixa ia lá, autenticava, né, a cobrança, passava por uma equipe que a gente chamava de retaguarda. Essa equipe somava todos esses papéis em separados, né, porque o caixa recebeu um monte de documentos, né? Eles É bastante separavam, coisa. somavam para poder bater com o caixa. Esse material ia para um centro de processamento, a gente reconferia esses documentos, colocava para fazer a gravação, né, desse registro, gerava relatório para fazer conferência, Meu Deus, e era. que coisa. E só depois isso era trocado numa câmara de compensação, que o documento ia ou era enviado para o órgão, né? Cara, olha o quanto de processo, esforço, gente tinha, né? Depois disso, Uhum. mudou para oferecer um serviço onde a pessoa ia lá, digitava, gastava o papel, como falei, né? Pagava a tarifa e ainda ficava satisfeito. Então, assim, a tecnologia ela é meio, né? Mas se você tem essa atenção para a experiência, e acho que o Yuma e ele pode trazer esse storytelling, né? De um assistente virtual, né? Para fazer a Hum. inclusão digital, eu acho que é bem legal. Ele tem uma assim, ele tem um apelo, né? Eu acho que ele tem um Hum. apelo bem, bem interessante. Eu não cheguei a ver se eles fizeram alguma, assim, como foram os testes, né? Hum. Para fazer Usabilidade, essa né? usabilidade. E eu não entendi, assim, se como que é? Eles rodam uma interface que faz uma análise em cima de um objeto, de um sistema, de um browser, né? Como que é esse processo? Eu não consegui entender ainda, né? Queria muito conversar com o pessoal para entender como que é esse processo mesmo, né? Eu, né, rodo o aplicativo, ele faz análise, já faz sugestão e já faz as correções ou, né? Como que ele executa, né? Enfim, que pode ser uma Mas, demonstração lá no dia do evento, né? Que pode ser hum. mas ele tem um apelo bem interessante, assim, eu achei bem, bem interessante. E o que mais me Uhum. impressionou foi um indicativo que eles colocaram lá na documentação de uma lei, né? Importante. Que eu não sei se a gente que é de software observa essa lei, né? Hum. Mas, não, assim, se essa lei acaba sendo objeto de algum acordo de nível de serviço quando contratam vocês para fazer software, se vocês têm que observar essa questão dessa lei, sabe? Mas, boa pergunta. Essa questão da lei a gente tem que realmente alinhar mesmo, porque é muito importante. Qualquer coisinha pode acabar impactando negativamente o projeto, É, caso não tenha lei. né? Por exemplo, vamos supor que vocês. Deixa eu ver qual que era normas.
Se- O que que eu fiz aqui? Acho que Hum, eu não sei se eu acho que eu acabei não compartilhando com vocês. Como era, eu também entrei no meio do processo. O Vinícius ele compartilhou para mim os aplicativos, né? Eu até certo. tentei montar um ambiente para executar paralelo aqui, mas como eu não consegui, eu peguei todos os README, Hum, né? E criei um assistente, né? hum, Então eu pude legal. analisar os projetos pelo que eles escreveram ali. A importância da documentação, né? É muito importante E mesmo. então esse assistente ele me ajuda a entender um pouquinho, né? Essas soluções, né? Então, assim, acho que o apelo tá legal. Aqueles protocolos, né? De, por exemplo, começar com grandes números, né? Big numbers, né? Que eles têm ali pelo menos eu vi nas estruturas, né? Hum, E, e criar uma oportunidade para Zelo começar a implementar esse tipo de conceito dentro das soluções, ou até oferecer isso como um serviço, né? Mapeando mesmo, por exemplo. Eu sei que as empresas elas têm, não sei se é um incentivo fiscal para contratar pessoas com neuratipicidades, neurodivergência. né? Então, por exemplo, não sei se nas pesquisas, quando vocês vão conversar com o cliente, ou quando vocês estão desenhando as personas, esse tipo de persona ela entra para vocês poderem conhecer quem são, a quantidade de pessoas, que tipo de neuroatipicidades. Então, esse tema da aí pode ser um item a ser integrado no checklist de mapeamento da realidade, quando vocês vão para um cliente prospectar, Importante. né? Hum, Né? E isso aí dentro de um negócio pode ser um diferencial que os outros não estão atentos, ou não estão trabalhando sobre esse tema. De repente, isso pode ser uma iniciativa, por exemplo, uma coisa para avaliar. Softwares que têm essa atenção, né? Será que eles não têm algum tipo de benefício, né? Ao você estarem específico para isso. desenvolvendo esse tipo de solução, Hum, sabe? Né? Ou imagina que pode ser que quando o software ele traz essa carga de valor, né? Projetos que possam ter suporte financeiro, além do que o cliente pode pagar por vocês, mas vocês terem captação de recursos, né? Uma vez que o software está entregando esse valor também, não sei. Então, tem talvez tem várias coisa, né, pra procurar. para poder explorar e ver possibilidades, né? Mas eu acho que valeria muito, e não sei, e se fizeram, o grupo está de parabéns, aplicar esse conceito em alguma solução da própria Zelo. É que eles chegaram a comentar sobre isso, pensar que pode ter virado alguma coisa da Zelo isso. E isso começa. Por isso que eu penso assim, ó, antes até de vender, né, ou de oferecer, vamos testar no ambiente que é um pouco mais controlado, né? Então, a gente aplica para Zelo, né? E se fizer sentido e gerar valor para o que se promete dentro da Zelo, aí vocês podem oferecer e acoplar isso dentro de um negócio, de um produto ou serviço, né? Mas a Zelo, para mim, seria a primeira grande laboratório, vamos dizer assim, né? Para Interessante pensar nisso. para checar, né? Os valores que se querem, né? Uhum, E pode até ser o call to action, que é aquela chamada no final, né? Do tipo sim. seguinte: se você acredita nessa solução, vamos começar pela Zelo, né? Uhum, Onde começamos pela Zelo, sabe? Tipo fazer uma chamada para os CEOs, né? Se sim. você acredita nisso, qual é o sistema que você por onde começamos, sabe? Coisas desse tipo assim, né? Uhum. Então acho que é uma possibilidade, né?
Vejo com bons olhos, sim. Eles já chegaram a apresentar, mostrar a apresentação para você Não, naquele ainda dia? não, não. Por isso que eu queria. Esse dia de hoje Hum? seria um pouco para isso, né? Para Para isso, eles. né? É, mas sem Eu problema, a posso gente. mostrar aqui. Se eu Ah, eu tô com puder. a apresentação. Deixa eu Não. então. Já tá. Só um minuto. As apresentações, elas não Hum, podem ser mudadas, elas já foram entregues. Como é que isso. tá? É, né? Tá, Lembra que já foram entregues, você pode fazer alguns ajustes. Não, no tá, código não pode fazer nenhuma modificação. A tá, apresentação pode fazer algum ajuste, dependendo do que for. tá. Tá, Legal. tá aparecendo? Tá aparecendo. Tem que fazer esse ajustezinho do logo, do MI. Essa aqui é a primeira parte. Uhum. Próximo. Essa aqui é a Ah, apresentação dos legal. dados. É, big numbers, né? Né? Isso é legal. Agora em números, deixa eu ver aqui, tá? É bastante sim. Por exemplo, uma Hum, questão com aprimoramento, né? A partir desses big sim. numbers aqui que se colocou, fazer uma pesquisa quanti e quali nas empresas que vocês atendem Uhum, dessas personas que estão sendo construídas, sabe? interessante. Né? Que aí você vai trazer bem para a realidade Uhum. corporativa. Tem mais os números. Isso. O que que é a O número é suporte a. Deixa eu pegar certinho para não acontecer também. porque assim é bom não assim se não Uhum, como é um público muito diverso e às vezes a gente não conhece uhum. essas abreviações aí se É, puder coloquei embaixo, né? Atendimento, é, é atendimento educacional especializado. Deve ser com entendi. foco maior. Pessoas com número de vizinhos. Aham, atendimento Próximo. especializado. Isso. Custo e risco. Tá. Falta de pouco. Tinha entendido que o Manhi, ele trabalhava Hum, também a coisa de tornar o site mais com usabilidade para esse público. É, então, ou tem que ver. Hum. Essa era a questão da divergência que o pessoal estava tendo. Do que a utilização estação, do site. aí uma interpreta o texto, dá orientações claras e imediatas, reforça condutas inclusíveis, registra, aprende e evolui continuamente, baseado em metodologia. Tá. Ah, é legal sempre ter uma referência. Essa aba Denver Hacks, Packs, são referências? São as referências. Então é bom pôr, né? Referências, É, tal. Legal. Ou fontes, né? hum, Coisas. tá. Eixos de atuação. Família, escola. Qual que é os de baixo? É que tá com comunidade, autonomia. Família, escola, Autonomia. autonomia. Rotina de adaptação curricular, socialização, estilos positivos no ambiente. Estilos de alta habilidade e talentos individuais. Tá, isso já tá. Ok, pode passar.
vegetação, mercado. A princípio, está focando mais na educação? É na Ou a área so... é na área educacional. Entendi, entendi. Tá. Tá, mercado. Dança, som. Essa abreviação do tan, Sanson, o que que é, mercado? É tamanho? É em inglês essas siglas? Mercados. Acredito que são. Deixa eu É, ver. Essa é em inglês, né? Essas siglas. então, se puder ter embaixo o que que é tan, Hum? né? Samsung, então mercado potencial, estantes especiais, é disponível, mercado É, atingido. Roy, não tem Por, ideia. por exemplo, Hum, uma coisa que impactaria muito, por exemplo, esse slide aí, é se eu tivesse um mapa do Brasil, né? Com as cores, cada um desses TAM, Samsung, com cores para eu saber onde estão elas. entendi, isso é Ah, interessante. Mostrar é, exatamente sem- meio que uma ideia, né? de saber, ou de saber o seguinte, onde é que tem pouco, onde é que tem mais, sabe? Acho que Hum? aqui vale uma pesquisa mais assim, é uma possibilidade, né? Para saber onde é que elas estão, né? Onde é que elas estão. Por exemplo, uma coisa para pensar, isso ajuda para dentro da Zelo? Ajudaria, né? E Hum? isso pode ser um novo core que a Zelo pode oferecer? Então, Interessante. ter esse olhar também, sabe, para ajudar Hum? internamente e poder ser algo que pode ser um negócio, né? É uma possibilidade de olhar para esses números, esses mercados, né? Uhum. Tá. Do Roy pensando, não chegou a montar alguma coisa, tem uma ideia. É um modelo de negócio. Ah, licença por rede pública, sinal, versão, caution extra, 50 e tanto. Uhum. Então, por exemplo, MRR, eu não sei o que que é, né? Então, tem lembra que eu acho que eu até falei para vocês, o ELI 5. O Hum? EL5, né? Ele pega textos muito complexos e coloca como se fosse uma criança de 5 anos para Hum? poder entender, né? Então, assim, sempre que tiver alguma sigla, pede para eles darem olhada e descreverem, ou aqui no, como uma observação, né? Alguma coisa no slide, Vai mas ficar a para informação aqui que é essa sigla. Hã? Entendi. senão fica é, a intenção é boa, é legítima, mas não é totalmente Confuso, né, a observado. informação. Deixa eu Tá. ver. Vai ter mais uma informação, acho. Vai ter mais informação. Slide também. É o mesmo, não? É mesmo slide, acho que tem uma informação a mais, que é essa aqui, para a última. Parceria com a Secretaria da Educação e Ministério da Saúde. Ah, tá. Acho que é a única coisa mesmo, né, adicional que tem. Tá. É o roadmap do projeto. Então, Hum, até eu colocaria o primeiro estágio fazer na Zelo, né? Testar na Zelo primeiro, sabe? né? Testa na Zelo, depois faz as parcerias, né? Implementação no DF, implementação em 10 UFs. E, por exemplo, né, uma coisa que é interessante, né?
se eles pudessem ir a alguma escola ou fazer uma prova de conceito, Hã? né, e trazer esses dados seriam bem interessantes Interessante. também, né? Ou mesmo testando na Zelo, né? Fazer um teste na Hum? Zelo e colher os feedbacks ali. Então a gente fala assim, ótimo é inimigo do bom, né? Então assim, né? Trabalha num ambiente que é mais controlado, testa internamente, né? Colhe os feedbacks, né? Tenha, né? Então sempre seria interessante, né? É, tá. E uma coisa, eu não sei se tem na apresentação, né? Tem alguém que tem Hum. alguma solução igual ou parecida com essa, né? Parecido aqui. Não, acho que não tem. Acredito que não tem. Quase certeza, você foi mal completamente, que não tem nenhuma solução parecida. Né? Então Isso, declarar isso. Implementação dos modos, coleta de dados, digital, social, integração com sistemas de escola, pesca. Você consegue rodar essa aplicação? Como que ela está hoje em termos de protótipo? mas acho que eu consigo rodar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Só um minutinho. Eu senti falta aqui deles mostrarem quem que é o time, né? Uma fotinha do pessoal, né? Depois do vídeo eu consigo fazer um relatório, sabe? Com Hum. algumas sugestões de pontos Aqui. para. Aqui, achei. E tá no ver certinho? Tá, acho que tá abrindo aí. Isso, abriu. Já. Parece até, a tela bem, realmente, bem básica mesmo. Aham. Deixa eu ver. Vai ser trabalho porque eu tô sem as keys do LM que o pessoal tá usando. Eu sou assistente. Coloca para mim aí é, quais perguntas você pode me ajudar a responder. Realmente tá travado. Eu tô sem a key da LM pra fazer isso. Como é que é? É que eu tô sem a chave do Grok que eles estão usando, acredito. Ah, entendi, entendi. Não sei por isso. Ah, É, essa é uma mas tô sem a demonstra. chave. Entendi. Então, gravar uma demonstração, né? É interessante, né? É interessante, é mais seguro, né? Sim, Com né? certeza, com certeza. Né? E E aqui eu me lembro, no final da apresentação, você colocaram uma ideia de colocar um QR Code. Mostrar de novo aqui a apresentação. mas acho que quase não dá tempo, assim. Pode até É, né? colocar, né? Mas a ideia talvez é fazer uma chamada mesmo para onde pode Aqui, ó. colocar. Então, assim, ó, eu gostei Hum? do Big Number, né? Começar com números, tá? Grandes números, né?
É, isso, acho que gosto dessa parte. Talvez possa dar uma enxugada, né? Porque tem essas Bastante. dores. Por exemplo, aqui, ó, mesmo que você tenha números, né? Colocar a fonte. Sempre que tiver números, colocar a fonte. Da onde que tirou esses números? É do Hum, CAGED, é do site do Ministério. Então, sempre que tiver algum número, algum contexto, enfim, né? Se ter a referência, ela é sempre muito importante, né? Trabalhar todas as abreviações, né? sim. Colocando qual que é o contexto, né? A solução, eu acho que vai um pouquinho mais para frente. Custo. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui o que poderia, por exemplo, ter a foto do bot, sabe, ou Sim. um Não? filminho, e talvez esses textos que estão aí, eles poderem ser falados durante a gravação. Ó, ele faz isso, né? Pode atender isso, responde tais perguntas, enfim. Interessante. Ter mostrar mais a cara da solução, sabe? Né? Porque a gente fala assim que o problema, ok, tá bem configurado, né, com os big numbers e tal, e tá, me fala a solução, né? O que ela vai estar resolvendo, né? Como que vai ser a interação, né? Como é que vai ser esse usuário usando o aplicativo, né? Quem Hum, vai ser essa persona que vai usar o que eu usava. aplicativo? É o psicólogo? É o orientador? Quem é que tá, Sim. que tá, tá usando esse bot, né? Não? Né? Vai um pouquinho mais para frente. Então, aí fala sobre a solução, tá? Pode ir. Mesmo? Então, por exemplo, eixos de Hum, atuação, né? Então, é, rotinas estruturadas, redução de sobrecarga, adaptação curricular, práticas inclusivas, associação de ensino coletivo. Então, aqui tá, a princípio está prometendo que ele vai resolver esses problemas. Por isso que é, eu ia fazer uma provocação inversa, né? Para ver o que ele é capaz de resolver, para ver se está resolvendo isso, né? sim. Se ele não falar que, que ele consegue Hum. fazer rotinas estruturadas, É, entendeu? Então, eles têm que checar o que eles estão prometendo com o que está que implementado. entrega realmente, né? Sim. Que entrega realmente. Mas no mínimo isso aqui que está na apresentação ele tem que fazer, né? Sim. Então, tem que ter bastante atenção no que promete e no que ele é capaz de fazer mesmo, tá? Por exemplo, um desses eixos aqui pode ser uma demonstração, né? Ó, agora a gente vai fazer uma rotina estruturada aqui que pode atender a família. Aí vai lá e executa, né? De motos, né? É, Legal. é. Mercado. É. Como eu te Sim, falei, esse aqui, se eu soubesse dentro do país, né, onde é que são essas escolas, quem são elas, né? hum, Então, acho que, muito mas tá importante. legal. Mas aí, se for manter ela, traduzir o que que é tão, o que que é são, o que que é som, tá? Beleza. Beleza? Aí não tem informação. Esse modelo de negócio é, não precisa ter duas telas, né? Coloca numa Hum? tela só, acho que não, se são os mesmos dados, né? E aquela coisa Beleza. assim, ó, é Nossa. uma, é uma assinatura, né? É Sim. uma assinatura de um chatbot, né? Não? Que eu O me que lembro, que a é? ideia. É, como a ideia de parceria C, como se fosse realmente uma assinatura de chatbot que você falou. Que dá um acesso para as pessoas, elas conseguem usar no montão com os delas. Aí tem como escalar isso ainda mais. É.
Mas, por exemplo, tudo bem que está Hum, verticalizando, mas o que que eu não conseguiria, se eu usasse o GPT ou o Perplexity no hum, seu uso normal, né? O que hum. diferença eles trariam em relação a esse chatbot? O que me faria ir para ele? Que Entendeu? chamaria atenção, né, pra mim usar o Minha. Entendi. Me é especializado. O que ele me entrega mais de valor, Ah, né? Em relação. Então, essa coisa de não ter concorrente, é, tem que bem ter. vaga, né? É, A gente ia né? procurar e tudo mais. Né? Então, por exemplo, se eu usar um chat GPT normal e alimentar, fazer perguntas e alimentar com contexto, o que ele me Hum, daria de diferente? Né? Tá. Regressão, plataforma. Eu aqui colocaria na Zelo, o número um. Fazer um teste do na lado. Zelo. Descobrir alguma coisa na Zelo que eu poderia Testando. testar, né? Por exemplo, não Ah, sei, né? Vocês têm alguma. E aí você pode conversar até com a parte também. É, vocês têm essa radiografia de neuroatipicidade dentro da Zelo, eu acredito. Aí tem que ver qual parte mesmo, essa informação. né? Acredito que com certeza ela tem. Mas, por exemplo, se a gente mapear isso, concorda que poderiam ser os primeiros pilotos para dar Testar, né? Sim, feedbacks? com certeza. Entendeu? Com Então, certeza. por exemplo, se eles puderem. E de novo, né, como eu te falei, todos nós temos alguma neuroatipicidade, nem precisava fazer tanto Uhum. essa pesquisa, mas às vezes eu tenho, né, déficit de atenção, ou a questão de ser hiperativo, né? Hum, E como é que eu posso estar. Imagina que, ó, se a gente fosse olhar dentro desse viés educativo, né? Mas para ser uma ferramenta pro líder, olha só que interessante que eu vou falar. Ser uma ferramenta pro líder para ele poder melhor entender o colaborador, né, na sua neuroatipicidade e poder estar desenvolvendo esse profissional da melhor forma. Uma ferramenta para o líder, para mas é começar, interessante. para Hum, começar, entendeu? A gente já está trazendo para um viés mais organizacional, né? Escola, ok, né? Mas o meu viés aqui seria mais olhar para trazerem tá essa dentro de casa, né? solução para dentro de casa, mundo corporativo, entendeu? Imagina o Uma aí sendo a ferramenta para apoiar o líder, né, no desenvolvimento dos neurotípicos, por exemplo, Interessante. né? Mas ainda é muito bom. Daria mais foco, verticalizaria, né? Né? Hum, E a gente estaria para um público um pouco mais letrado em termos de uso de IA, né? Em certa seria mais medida. interessante mesmo. É, Aí que a ao pessoa tem mais ponto, conhecimento de como usar ela. né? Então, acho que poderia ser um primeiro piloto e depois ir para esses outros índices aqui, né? E essa questão Hum, da formação do líder para relacionamento com o neuroatípico tem espaço na Zeta e tem espaço em qualquer empresa, tá? verdade. Né? Que normalmente a gente tem esse gap, essa dor lá dentro, tá? Hum, Beleza. Pode rodar mais um? Roadmap. Tá. Eu acho mais legal, assim, porque é muito texto, né? sim. Sabe quando você faz uma jornada? Hum, Sabe mostrando o o tempo, caminho? tudo mais, sim. E aí, esse texto aí fica no roteiro deles de fala, né? Isso seria interessante. Então, etapa um. Aí, assim, é como se eu pegasse esses quatro itens, desse um título para eles, Hum, né? Então, põe um, dois, três, né? E a chegada, né? Lá, a bandeirinha de hum, chegada. E aí isso ficaria para a fala deles, tá? Eu acho que o roadmap no sentido ou a montanha e o caminho da montanha, ou a pista de caminhada, né? Uma coisa das árvores. hum. Acho que fica mais interessante do que ter texto Assim, assim, jogada, sim. né?
Pode rodar mais um. É. E a fotinha da galerinha, sabe? Da Né? equipe, né? Acho que era legal, assim, sempre em todo pitch valorizar a equipe, sabe? Hum? Né? Então, ter a fotinha da galera e aí vir com o call to action, né? Ser excluído por falta de acolhimento. E tá tudo bem, assim, a linha foi para educação, né? Aqui eu estou trazendo uma ideia, não, Não, não essa ideia. desconstrói, né? Não desconstrói essa da educação, mas eu acho que a educação é um caminho um pouco mais, eu vou falar assim, não é que é mais difícil, né? É um pouco mais trabalhoso, né? Do que se a gente pegar isso aqui e empacotar para ser um assistente para ajudar o Não, líder sim. a se Hum? desenvolver para a relação com o neurotipo. Deixa eu dar uma funilada maior, né, de como É, utilizar o projeto. é. Uma boa ideia de pensar, de se pensar E mesmo. que de repente só pode ser só um primeiro piloto, depois volta para Hum? educação, né? Mas de repente, como primeiro piloto, talvez, se eles avaliarem que possa fazer sentido, dá uma encaixada. E é legal, cara, assim, o líder, qual que é a principal dor, né, que a gente vê nos profissionais? E a gente estava conversando isso lá junto com vocês, né? Normalmente o líder, numa primeira experiência, ele se tornou líder por ser bom técnico, né? E ele não tem ainda essa bagagem de conhecer comportamentos. Ele mal às vezes se entendeu ele mesmo, assim, sabe? É. Como que, né? Mas ele é bom técnico, mas enfim, Uhum. ele foi colocado ali, enfim, além de ser bom técnico, que demonstrou algumas características de relacionamento, comunicação, tarará, tarará. Só que tudo isso, durante a jornada de formação de líder, precisa ser desenvolvido. A ferramenta do Human e nessa abordagem pode ser um instrumento de ajuda, Interessante pensar isso. né? Hum? Né? São possibilidades. Sim. Mas legal, legal. Gostei da experiência Hum. e aí aquilo que você fez lá na hora de testar, deles poderem fazer um teste, gravarem e colocarem aqui na E mostrar pro apresentação. pessoal. É É, interessante. né? Eu vou até conversar lá com a Paty, com o Vinícius, com o Tintim, Hum? se a gente pode ter. Porque lá no edital eu vi que tinha esse espaço de apresentação, demonstração, É. né? Então, ter esse videozinho, ou a pessoa, se quiser entrar mesmo no site e Mostrar executar. funcionando a Vera, né? Mas é bom superar essa questão da usabilidade Hum? e, se possível, pegar algum daqueles eixos que foram citados, né? Da Não? família, da escola, tarará, para que o teste possa ser coerente com o que Uma está apresentação, né? sendo. Com o que foi apresentado. É, é. Não, legal. Você Hum. está com mais algum grupo? Infelizmente só com esse. Não, beleza. Eu acho assim, ó, num feedback geral, acho que seria isso que eu poderia contribuir. Eu acho que Hum? vale assistir as dicas que eu dei num vídeo, Sim. né? Que vai ter esses elementos, né? Uma pergunta muito importante para ser trabalhada é essa questão, o diferencial que ele tem em relação a algum LLM, mesmo mais genérico, Sim. né? Né? Então, acho que seria bom dar ainda uma pesquisada, uma esforçada mais. Assim, se fosse para vender para mim, só o fato de verticalizar já é um valor, tá? Já é um valor, Legal. né? Do que Sim. ao usar um GPT mais aberto, né? Um LL mais aberto, eu vou ter que contextualizar ele. O Yuma aí já está Ele contextualizado, já está né? completamente direcionado pro que a gente quer. Então. Então, assim, eles podem até usar essa como Uhum. referência, né? Sim. Mas, de repente, eles falarem, né? Olha, ele tem esse prompt especializado, ele tem essa base de conhecimento. O que que eles colocaram ali no LLM, né? Não. Para dar essa base de conhecimento. Então, citar as bases de conhecimento que estão dentro do LLM ali, eu acho que poderia Parte. ser.
Né, ensinando Porque, bastante, hein, pra esse ponto. porque concorda, se eu ponho uma base de conhecimento robusta, estruturada, tipo com o que que normalmente eu tenho feito, pelo menos nos meus projetos, né? Eu pego essa base de conhecimento, né, que tem, seja Hum, de planejamento estratégico, seja, enfim, de qualquer coisa, e eu crio um banco de perguntas e respostas. interessante, vai passar mais uma confiabilidade do que o Aline vai responder. Entendeu? Né? Eu Tá? até deixo a base de conhecimento, mas deixo esse banco onde eu faço a curadoria das perguntas e respostas, né? Então, quando eu coloco essas duas bases, né, tanto a base natural, que ele vai criar os chunks lá e vai criar os vetores, mas essa base de perguntas e respostas me dá uma qualidade melhor e uma Hum, assertividade, né, na hora que as coisas, né, vierem. E e normalmente no prompt também eu coloco uma trava de segurança para que se alguém perguntar alguma coisa diferente daquilo, ele diga e que não travar, né? sabe. Ele não É sabe, importante também. entendeu? Né? Então, assim, acho que o diferencial que eles poderiam falar um pouco sobre o LLM da UMAI com os demais é a verticalização, né? E Hum, aí, quando eles explicarem a verticalização, se eles puderem falar essa base de conhecimento que está dando suporte, né? interessante. E como um primeiro piloto, vocês pudessem estressar eles com algum de Uhum. vocês, os líderes mesmo, né? Fala assim, cara, o Tintin, usa aí, vê se, Passei pra ele, né? você vai brincando aí com o Brinca projeto. aí, vê se ele te ajuda em alguma dessas situações, dá um Hum, feedback, né? Enfim, né? é uma boa. Então, tá? Não, fechou, fechou. Acho que eu vou. Isso. Depois eu faço um relatóriozinho e coloco no nosso grupo com essas Beleza. sugestões, Aí eu tá? vi que você também manda, porque acho que é Mano, uma boa também mano, passar pro pessoal. mano. Mas é Aí isso. deixar essa lição de casa pro pessoal lá, beleza? Beleza. Obrigado, Fechou. amor. Obrigado, hein? Um Valeu, abração, hein? Bom obrigadão. trabalho. Tchau, tchau. Tchau.